Queremos essas gargantas bem afinadas para se poder ouvir, cantar e bater palmas. Ora, em nome da Memória Colorida, a Associação Amigos da vossa presença, vamos, portanto, dar início à nossa sessão solene comemorativa do nosso segundo aniversário da MCA. E para tanto, vou começar por constituir a mesa de ordem, com as seguintes entidades e individualidades. O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Ricardo Ferreira. A Sra. Presidente do Conselho Fiscal, Diana Colasso. O Sr. Presidente da Direção, o Sr. António Ferreira, terá a condução dos trabalhos. A Secretária da Mesa da Assembleia Geral, a Arquiteta Regina Diniz. E temos a representante do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, a Sra. Vereadora Sónia Lobo. Portanto, feitas as apresentações, o Sr. Orlando queria cantar o hino da MCA, será a altura privilegiada para iniciarmos a nossa atividade, ok? Com certeza. Portanto, com letra de Rosa Santos e música de Orlando Santos, acompanhada por Regina Diniz, o hino da MCA. Eu queria só chamar a atenção relativamente a esta canção que nós vamos cantar, porque ela tem um símbolo muito importante no contexto da nossa associação. É uma canção que foi feita após o encontro que tivemos em 1 de dezembro de 2011, em que visitámos pela primeira vez, após longos anos, visitámos a colónia e fizemos um almoço de confraternização. A partir daí gerou-se um movimento em torno de todos os colonos e surgiu esta associação. Entretanto, a Rosa Santos inspirou-se e fez esta letra e eu acabei de musicar há bem pouco tempo. Fiz questão de musicar para este encontro porque fazia todo o sentido para comemorarmos a nossa festa. E esta é a nossa festa de aniversário. Então vamos a isso. Com memórias coloridas andamos para trás do tempo. Infâncias tão bem vividas, lembradas deste momento. De Sintra ao Monsanto, tantas vezes caminhamos, conduzidos pelo lema de não mais nos separar. Voltámos anos depois, com mais fé e confiança, com a rima que aprendemos desses tempos de criança. A colónia da CUF fomos nós, o passado e o presente cantados a uma só voz. Verdes cor da esperança e azuis da cor do mar, amarelos cor da fome, cor linda de cantar, castanhos cor da terra, sempre
vermelhos cor de paixão, todos voltam a brilhar. Entre memória e memória, andamos para trás no tempo, colorindo mais uma página, caminho de um grande evento. De Sintra ao Monserrate, tantas vezes caminhamos, conduzidos pelo lema de não mais nos separarmos. De Sintra ao Monserrate, tantas vezes caminhamos, conduzidos pelo lema de não mais nos separar. Ora bem, para dar continuidade então aos trabalhos, queria transmitir-vos que elaborámos um programa. Esperamos que vá ao encontro, que seja do vosso agrado. Fundamentalmente, iremos ter a intervenção de 2 ilustres membros dos nossos corpos sociais, conjugados, enfim, com a homenagem que iremos produzir, e depois, posteriormente, teremos uma brincadeira, uma surpresa, que a gente espera que possam todos contribuir para essa brincadeira, para que possamos sair daqui todos muito bem dispostos. Dizer-vos ainda que praticamente faz hoje um ano que nós aqui estivemos. Este foi um ano de muito trabalho, e a todos aqueles que connosco colaboraram neste ano de atividade, que deram vida aos projetos que nós iniciámos e que estão em curso ou em vias de iniciação, o nosso muito obrigado. Estão neste caso, em termos particulares, que eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, ao nível da nossa exposição, digamos que temos aqui uns expositores brancos que não faz parte do museu. Poderia ser, poderia fazer, mas não faz parte. Aquele, portanto, nomeadamente aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, temos o projeto Colónia 21, que foi um projeto que nós, enfim, em meados do ano passado, começámos por desenvolver e que, enfim, neste instante se encontra em stand-by, precisamente porque a vida está cara, o dinheiro está caro, e a nossa ideia era readquirirmos aquele equipamento, o imóvel da colónia de férias de Lourdes. Portanto, já houve alguns contactos com, digamos, pessoas de algum capital, mas neste instante, digamos que temos que deixar a coisa em stand-by, porque realmente o dinheiro é escasso e ele tem que ser, digamos, canalizado para outras vias que não as da compra da colónia. Portanto, nós vamos continuar à espera, temos algumas ideias que, digamos, a breve trecho iremos implementar, mas, digamos, foi um trabalho que nos deu muito prazer fazer e que, só para vocês terem uma ideia, não sei se sabem ou não, mas a colónia de férias, no momento atual, custa qualquer coisa como 4 milhões. Não é? 4 milhões. E nós, para colocarmos aquilo em funcionamento e depois para fazer a manutenção de vida, seriam precisos mais 6. Portanto, qualquer coisa da ordem dos 10 milhões não são 5 tostões. Isto era um dinheiro que dificilmente se iria depois conseguir ganhar. Portanto, aquilo teria que ser algo em termos de aquisição de compra do coração e não em termos de investimento. Depois ele terá, digamos, com certeza, atividades que podia ser autossustentável, e isso é muito importante. Mas estamos à espera que nos saiam euro-milhões, daqueles dos 50 milhões, dos 35 milhões, 50 milhões. Portanto, meus amigos, continuem a jogar a ver se algum de nós possa sair os 50 milhões e possa, digamos, entregar 10 para podermos readquirir a colónia e colocá-la a funcionar. Para além disso, também um álbum fotográfico inerente a toda uma vida, digamos, da colónia, que nós pretendemos colocar em escolas, lugares públicos, quer a nível local, regional e nacional, porque pensamos que é muito importante. Há ainda muita gente a sensibilizar
e, portanto, uma exposição itinerante deste tipo de álbum fotográfico seria extremamente importante. Mais um bocadinho. Sim, deixa passar. E, portanto, como digo, nós temos é uma forma de nós podermos unir o centro ao sul e o centro ao norte, englobando realmente todos os colónios e colaboradores daquela casa durante, digamos, praticamente 50 anos. E, portanto, para nós vai ser realmente um projeto muito importante. Além disso, a edição de pequenos livros para crianças. Ainda não temos, mas estamos a trabalhar no sentido de um espaço ao qual nós possamos chamar sede. Está a ser trabalhado, nomeadamente, com a Baía do Tejo. E, finalmente, digamos, algo que as pessoas podem pensar que não tem nada a ver connosco, mas que tem muito. É também um álbum fotográfico sobre a têxtil. A têxtil fez parte desta casa e foi extremamente importante. Foi uma das indústrias que, digamos, de grande relevo a nível internacional e que fazia parte da nossa casa, da CUF, Companhia União Fabril. E, portanto, eu e o meu amigo Orlando, nós que fizemos também o tal vídeo da colónia de férias designado, que está no YouTube, designado os últimos dias da colónia de férias da CUF, com esse conjunto de slides extremamente importante, passámos a fotografias. E neste instante, portanto, temos, digamos, esperamos poder editar um livro com toda essa informação, com todo esse espólio, que é extremamente importante e que também, digamos, é algo que irá marcar o desenvolvimento da indústria em Portugal, nomeadamente ao nível da têxtil, aqui no Barreiro. Por último, um outro projeto que também estamos em vias de concretização, porque isto também tem a ver com a Câmara Municipal de Sintra, diz respeito, nomeadamente, digamos, à parte da arquitetura com que a colónia de férias foi construída e, portanto, todos esses projetos que o arquiteto António Lino, portanto, desenhou e fez, conseguimos encontrá-lo em Sintra. Portanto, estamos, na verdade, a trabalhar para que todo esse também património possa, digamos, estar à nossa mão. Temos ali, digamos, 2 ou 3 painéis com meia dúzia de desenhos, não é? E para nos falar um pouco mais desses desenhos, eu vou dar a palavra à arquiteta Virginia Diniz, que enquanto arquiteta, percebe destas coisas, e nós temos que dar a palavra a quem percebe destas coisas. Portanto, para nos falar um pouco sobre, digamos, o imóvel da colónia de férias da CUF, Virginia Diniz. Boa tarde a todos. Fui convidada para fazer este pequeno apontamento sobre a arquitetura da colónia de férias. Dizer que isto não é muito fácil. Não é muito fácil porque eu vivi a colónia enquanto colona. Na altura em que fui em colona não pensava ser arquiteta sequer. E dizer que na altura há um mundo muito emocional ligado aos próprios edifícios, que só vi já com alguma alma de arquiteta nesta visita que se fez no dia 1 de dezembro de 2011. De aí que este trabalho não está suficientemente aprofundado ao nível da arquitetura e dos sistemas construtivos, mas penso que isso também seria um bocadinho maçador se eu me pusesse aqui a falar de todos os sistemas construtivos ou de todas as peças e todos os materiais que são usados na colónia. Portanto, isso está feito de uma forma mais ligeira. Eu vou falar-vos um bocadinho sobre o António Lino, que foi quem desenhou a nossa colónia, responsável pelo projeto.
me engano, que eu não sou muito boa com estas tecnologias. Ora, aqui estão. António Lino nasceu em Lisboa em 1909 e morreu em 1961. Foi alguém que passou pela Academia Nacional de Belas Artes, que estudou, sobretudo, ao nível... Tínhamos um tempo um bocado convulso nestes anos 30, 40, 30, mais 20, portanto, ele diplomou-se em 36, portanto, estamos a falar dos anos 30. Por um lado, haviam correntes de arquitetura moderna que já se implantavam em Portugal. Por outro lado, António Lino foi muito influenciado pelo seu tio Raul Lino, que foi o autor deste livro que temos aqui, que é As Casas Portuguesas, que é a Casa de Casas Portuguesas, e que, de alguma forma, queria fazer uma reconstituição da arquitetura portuguesa baseando-se em modelos que foi recolhendo de tempos a tempos. Mas, para não misturarmos muito de águas, vamos falar disto por partes, senão ficamos todos um bocadinho baralhados. Só dizer que ele estudou a parte mais clássica da arquitetura e foi muito influenciado, então, pelo seu tio António Lino. De qualquer forma, já há aqui algum despontar de modernidade também, como iremos ver nas obras que ele faz, que não é tanto o caso da nossa colónia. Vamos ver alguns dos seus principais projetos. António Lino trabalhou com um importante arquiteto também da altura, Luís Cristino da Silva, nos estudos preliminares para, portanto, a exposição do mundo português em 1940. Não sei se sabem, mas em 1940 houve uma grande exposição do mundo português da altura, portanto, na altura do Salazar, na zona ali dos Jerónimos, na sua envolvente, ainda há alguns restos que ficaram por lá, o padrão dos descobrimentos, o espelho d'água, alguns jardins. Em todo aquele jardim aconteceu uma Expo 98, na altura uma Expo 1940, que tinha representadas todas as regiões do país, em termos de arquitetura e dos seus costumes e usos, além de todas as ex-colónias que também estavam lá representadas e tinham países, portanto, todos tinham representados por países, com os seus usos e costumes, havia cortejos, havia festejos e tudo isso aconteceu. Portanto, o nosso António Lino esteve neste estudo geral para o projeto e foi feito por ele neste mesmo recinto. Portanto, o restaurante Espelho d'Água, que é o que podemos ver. Exatamente, este aqui, está aqui nas 3 fotografias, é o mais conhecido. Neste momento penso que funciona lá uma casa de gelados, muito conhecida, uma gelataria, mas de qualquer maneira o edifício ainda existe, com algumas remodelações, mas ainda existe. Podemos ver aqui uma faceta um bocadinho mais moderna. Portanto, ele fez o restaurante do Espelho d'Água, o Jardim dos Poetas, o Parque Infantil e fez em coautoria com o Raul do Amaral o Parque de Atrações do Recinto. Outra obra importante foi a Igreja de São João de Deus na Praça de Londres. Toda a gente já viu possivelmente esta igreja quando passa na Praça de Londres. É uma igreja um bocadinho estranha, hoje em dia ainda achamos estranha, portanto em 1953 seria mais ou menos a altura em que aconteceu. Pelo menos é o último ano do projeto, portanto seria dos anos 50 que seria construída. Também é um objeto um bocadinho estranho. Portanto, o António Lino já estava aqui a lançar um bocadinho na modernidade e naquela passagem para o estilo que nós arquitetos chamamos o português suave, que é um estilo que passou da arquitetura tradicional para os edifícios de grande escala. Podemos vê-la, por exemplo, na Praça do Arieiro ou em algumas avenidas circundantes, também à Alameda e, portanto, todos esses edifícios, o próprio Instituto Superior Técnico, a Fonte Luminosa, são tudo edifícios dessa altura.
Esta igreja tem uma particularidade, é que já foi feita na zona do altar. Penso que não aqui é o coro, por acaso não há nenhuma fotografia, mas a particularidade dela é que quando aconteceu o Concílio Vaticano II, que os padres deixaram de dizer a missa voltados de costas para o povo e passaram a estar de frente, a igreja já não teve que ter grandes adaptações, porque o António Lino já tinha pensado nisso e já tinha feito, de alguma forma, um semicírculo nos bancos e com o altar, em que já havia essa comunicação, entre aspas, na altura não havia, que estava virado de costas para o sacerdote, estava virado de costas para o povo, mas quando passou a haver essa nova realidade, então já não foi preciso adaptar muito a igreja, porque ela já estava mais ou menos adaptada, já tinha sido uma coisa de sensibilidade do próprio arquiteto. Continuando, isto toda a gente conhece. O Cristo Rei em si não foi ele que fez, foi o escultor que não retive o nome, mas o pedestal onde está assente o Cristo Rei e a capela que existe na base, não sei se alguém já visitou tanto essa capela que está na base, foi também da autoria do nosso António Lino. Depois temos ainda as colunatas do Santuário de Fátima. Não a basílica, mas as colunatas que envolvem todo aquele braço, toda aquela espécie de braço que abraça o povo, um bocadinho à semelhança do que Miguel Ângelo fez na Praça de São Pedro em Roma. Portanto, foi feito aqui e o autor também foi António Lino. E agora vamos voltar aqui ao que nos traz aqui, que é a nossa colónia. A nossa colónia insere-se na obra social da empresa, não é? Foi uma das mais importantes obras sociais, porventura que terá afetado mais provável, não digo, terá afetado mais gente, não, mas porque aqui, portanto, os serviços de medicina, o posto médico, a dispensa também teriam com certeza todos os operários e famílias, portanto, a usufruir deles, mas a colónia de férias foi uma preocupação desde muito cedo. E começou por existir na Quinta da Comenda, na várzea de Setúbal, a 5 km de Setúbal, existiu a primeira colónia de férias. Uma colónia de férias que funcionava em regime de acampamento. Há pessoas que se lembram disso, que têm fotografias e participavam aí miúdos que vinham essencialmente do bairro dos Operários da CUF e do bairro Novo. Em simultâneo, existiam também, na Costa da Caparica, sob a responsabilidade do Centro Educativo da CUF, um campo de férias destinado a aprendizes, rapazes e raparigas, estagiários, que funcionavam em turnos de 40 a 60 rapazes e raparigas. Estão aqui algumas fotos, estão misturadas, não sei exatamente quais é que são quais, umas serão da Comenda, outras serão da Costa da Caparica, mas existiu isto, penso que até 49, porque em 50 entrou então em funcionamento a nossa colónia de férias. Mas há quem saiba. Ok. A colónia de férias materializou uma ideia que vinha já do tempo de Alfredo da Silva, mais depois encarnada por Dom Manuel de Melo, e durante a sua concepção quem esteve mais ligado a este projeto e quem o carinhou mais foi o Dr. Jorge de Melo, que tivemos a oportunidade de homenagear o ano passado e, como sabem, faleceu no mês de novembro passado, um grande homem para nós, porque de facto tinha um carinho muito especial por esta colónia. A nossa colónia foi inaugurada então a 10 de agosto de 1950, no sítio do Pico, Estrada do Reliz e Almocegem, Concelho de Sintra. O local é um local fantástico, portanto tem um acesso direto, não sei se conseguimos ver, mas bem. Portanto, a nossa colónia é isto aqui. E tínhamos este acesso direto, onde saíamos do Alpendre Grande, fazíamos este caminho e depois descíamos as escadas, ou íamos por um atalho que era alguns por aqui,
Portanto, tínhamos um acesso direto à praia. Este terreno foi pensado já nesta componente de lazer e dos colonos terem acesso a uma praia, coisa que na altura era muito difícil que os pais pudessem proporcionar aos seus filhos. O projeto, como já falámos, foi então concebido pelo arquiteto António Ligo e sob a rigorosa orientação pedagógica, portanto, em estreita colaboração com aqueles que pensamos serem os principais responsáveis, portanto, por acompanharem o projeto de dentro, designados pela própria empresa. Pensamos ser o Dr. Portela Gomes, que foi também o seu primeiro diretor, e o professor Saúde Almeida. Portanto, este projeto e a construção terão sido desenvolvidos nos anos de 40 e o projeto está depositado, como já foi dito, na Câmara de Sintra. É um dos nossos desígnios conseguirmos ter todo o projeto também para conseguirmos depois fazer mais história e podermos ter mais alguma informação sobre como é que foi construída a colónia. Porque eu estou-vos aqui a falar disto um bocadinho vagamente, não tenho imagens de construção, não tenho imagens da colónia, porventura haverá. Acredito que a CUF tenha registado esses momentos e alguns, não sabemos onde, haverão com certeza fotografias desses momentos, pensamos nós, mas não os temos. Só temos disponíveis 8 imagens de plantas que estão no site da Câmara Municipal de Sintra. Tudo o resto sabemos que está na Câmara Municipal de Sintra e é um conjunto composto por 38 desenhos, portanto, nos daria aqui muito mais informações do que aquelas que temos. No entanto, fez-se aquilo que se pôde com a informação disponível. O referencial arquitetónico, como já dissemos, é a chamada arquitetura portuguesa. E agora aqui vou-vos dar um bocadinho de teoria da arquitetura, só para conseguirmos situar isto. Quando falamos em casa portuguesa, falamos num período em que o nacionalismo estava muito exacerbado, fruto também de termos um regime ditatorial, e esta coisa da casa portuguesa também foi muito bem aproveitada pelo regime. O que é que acontecia nos anos 20 e 30 em Portugal? Acontecia que as pessoas com dinheiro construíam chalés e maisons, coisas à inglesa, coisas à francesa, mas ninguém construía de uma forma portuguesa, digamos assim. Importavam-se modelos que nem eram coisas modernas, pouca gente tinha casas modernas, só alguém mais bem informado e com acesso. Também não haveria muitos arquitetos em Portugal, haveriam 100, 200 arquitetos. Em que nem todos tinham uma ideia muito consensual e também não tinham muita informação do exterior do que chegavam das novas correntes modernas, porque em 1920 surge a Carta de Atenas, que é um documento importante para a arquitetura moderna. Sobre ele, por exemplo, se situam cidades como Brasília e outras, que foi uma cidade construída do zero no centro do país e que defende a construção em altura para haver mais espaço disponível ao nível do solo, para haver mais jardinamentos e vias. Portanto, em 1920 isso acontece. Como isto demora um bocadinho a chegar a Portugal, as pessoas iam construindo à inglesa, à francesa, à alemã, portanto, e tínhamos ali os chalés todos importados. Raul Lino, que tinha estudado em Lisboa, onde passou a sua infância, e depois esteve na Alemanha, achava também o próprio nacionalismo alemão estava também na altura a desenvolver-se, não é? Hitler estava a acabar de chegar ao poder, e toma consciência de que em Portugal se faziam coisas boas, que havia uma arquitetura popular e que se calhar havia que reagir a este movimento de reconstruirmos à inglesa ou à francesa. Então Raul Lino fez um trabalho de campo. Que foi andar a passear com um bloco do norte a sul de Portugal e a recolher modelos das casas, com materiais, com as formas com a disposição interna das casas, e andou então, portanto, tem um compêndio e há vários desenhos disponíveis, e aqui neste livro, sintetizou a ideia da casa portuguesa. Tem modelos para uma casa que se construía na Extremadura, uma casa para construir no Douro, uma casa para construir no Alentejo, uma casa onde quiserem construir. Estava aqui um modelo, chegava-se, apanhava-se e
as pessoas construíam. É um bocado duvidoso para nós arquitetos isto hoje em dia, porque assegurar tudo o que era necessário à estadia de 320 crianças por cada turno, em períodos que inicialmente iam de 22 dias até ao meu tempo em que iam, penso que só até 18. Agora, em termos de materiais, a colónia de férias penso que ainda terá sido construída em alvenaria de pedra, ou seja, nós hoje construímos com tijolo sobre tijolo e temos uns pilares. Na altura ainda este sistema ainda não estava implantado em Portugal. Construía-se ainda em pedra sobre pedra e havia uma estrutura metálica que fazia o resguardo dessa pedra, desse assentamento, e normalmente depois em cima tínhamos um vigamento de madeira onde assentava o telhado. A particularidade grande que temos na nossa colónia é que a altura, para que não se visse o vigamento, e em vez de termos um madeiramento normal, como se costumava ter nas casas mais antigas, nós já temos tetos falsos que são estocados. E temos isso em todos os edifícios, exceto nos alpendres, que têm o vigamento que ainda hoje está impecável. Nós fomos na Aero em 2011 e olhámos, nomeadamente para o alpendre grande, e se me dissessem que ele tivesse sido feito a semana passada, eu dizia que sim. Foi feito a semana passada porque ele está brilhante, bem acabado, as madeiras não estão nada empenadas, está impecável. Também temos outra coisa, que a CUF, quando fazia bem. Fazia com materiais de primeira qualidade, não olhava a custos para fazer as coisas bem feitas, e por isso é que ainda temos as coisas, nomeadamente ainda temos a colónia de férias num estado de conservação que pode ser considerado, dado o seu abandono desde 1989, em que não houve nenhuma intervenção. A partir dessa altura, podemos considerá-la num estado de conservação muito razoável, embora tivesse que ter uma grande intervenção para voltar a estar em funcionamento, até porque há normas legais que existem e que na altura não existiam. Na altura já se fez a consciência do projeto que se teve em termos de ter 16 camas, dos grupos serem constituídos por 16 pessoas, em que há um monitor por cada 16, já é um limite. São coisas, parâmetros que, se olharmos para hoje em dia, são parâmetros quase atuais. Hoje pouco mais se requer do que isso em termos de pessoal. Portanto, voltando aqui aos nossos materiais, portanto, a cobertura é inclinada, composta por vigamento de madeira, sobre os quais assentam telhas e que descarrega na própria parede, que é a alvenaria de pedra. As caixilharias são compostas por vidros e madeiras pintadas. Existem diversos tipos de abertura dos vãos, portanto, guilhotina, uma que corre por trás da outra, a de abrir, e de correr não temos nada, mas existem também algumas oscilantes que consegui ver ontem. As cantarias existentes nas instalações sanitárias temos muito liós, e depois na guarnição dos vãos temos pedra tipo calcária, também pedras que existiam na zona, nomeadamente o liós, que é muito desta zona. Os pavimentos são um mosaico, não sei se serão um tipo hidráulico monocromático, pelo menos têm uma cor só, são bordeaux, não é? Não sei se são tipo hidráulico, mas é um mosaico diferente daquele que hoje em dia temos nas nossas casas e que era devidamente encerado. Quem passou por lá lembra-se daquele cheirinho a cera e das senhoras entrarem com a enceradora e passarem aquele chão todo que brilhava, assim, que refletia um brilho fantástico. Tínhamos sempre aquele cheirinho da cera nos nossos dormitórios. Esta pequena cidade funcionava de maio a setembro e funcionava com infraestruturas básicas próprias. A colónia tem um posto de transformação elétrico e dispõe, provavelmente, eu não sei se a captação de água será uma captação própria, mas tem um depósito elevado próprio, portanto, que garantia o abastecimento às 320 crianças, mais as cozinhas, mais as casas de banho, portanto, servia toda aquela pequena cidade.
é muito relevante termos estas infraestruturas. Portanto, em 1950, chegar a um dormitório e abrir uma torneira é uma coisa fantástica. É uma coisa que, se calhar, numa casa normal, no Barreiro, tirando algumas coisas que começavam já a acontecer, e essas fontes ainda, não é? E não havia muita água, saneamento público. De facto, era muito relevante que os miúdos, e não haviam os miúdos ficarem impressionados com chegarem ali e terem luz, terem água, No meu tempo já era normal, não é? Mas em 1950 isto não era muito normal acontecer, portanto é algo que mostra também um bocadinho a grandeza da CUF e as preocupações que a CUF tinha em relação a ter construções com qualidade. Volta ainda aqui à nossa planta do local. Vamos ver aqui um bocadinho as nossas áreas funcionais. Eu peço desculpa, isto tem um bocadinho de luz e vê-se um bocadinho mal, mas tínhamos a recepção e vigilância, que portanto está aqui o portão, tínhamos aqui a casa do porteiro, não é? Depois tínhamos aqui no edifício seguinte, aqui eram as visitas, onde eram recebidas as visitas, portanto esta zona acaba por fazer parte da zona de recepção. Seguidamente temos o posto médico, onde funcionava o nosso posto médico. Aqui temos os serviços administrativos. Aqui temos uma zona onde ficavam alguns quadros penso que o Capão também estava na colónia. Portanto, nesta zona aqui é uma zona de quartos onde estavam estas pessoas. Aqui era uma zona que nós colonos não conhecíamos muito, mas era a moradia do diretor da colónia. Na nossa altura, da diretora da colónia e da sua ajudante para a parte logística. Portanto, ficavam nesta zona. Aqui temos todo o edifício base de serviços. Temos nesta zona, portanto, os refeitórios, as pontas, os refeitórios e a zona de cozinha, que tem 2 pisos, um piso superior e um piso inferior. Em baixo faz-se o armazenamento dos alimentos, por cima a confecção. Nesta zona daqui temos a zona dos duches balneários. Aqui temos a biblioteca. Por baixo, aqui desta zona de refeitório, temos a rouparia, temos aqui a capela e a zona de cinema, e aqui na ponta o alpendre grande, onde nós todos tínhamos os serões, às vezes charutos à tarde, e também projeção de filmes. Aqui atrás, a zona de lazer, tínhamos zonas de lazer cobertas e descobertas, portanto os alpendres onde fazíamos os trabalhos manuais, e aqui toda esta zona ampla onde fazíamos os jogos e mais o parque infantil. Aqui os 5 dormitórios das 5 cores, o edifício da garagem do nosso autocarro, aqui o nosso posto de transformação e aqui no meio do parque infantil, então um depósito elevado de água. Passo agora a apresentar os elementos que temos disponíveis do site da Câmara Municipal de Sintra. Em termos de projeto, era isto que nós queríamos ter para todos os edifícios, mas não temos. Portanto, situado na entrada da nossa colónia, temos o nosso portão, que tem ali a zona do... que tem aqui está ele, portanto, a zona onde o nosso guarda vinha, a sineta que tocava quando nós chegávamos à colónia, um candeeiro, e aqui onde passavam os carros e onde nós passávamos também quando vinhamos da praia ou quando saíamos a pé da colónia e voltávamos a entrar. Temos aqui um alçado, uma planta e um outro alçado. Tem que ser para ali. A tecnologia não está a querer ajudar. Já está.
funcionalidade da colónia. Existe... Isto está com alguma dificuldade, se as pilhas terão algum problema. Esta zona inicialmente terá sido pensada como uma zona das visitas e agregada à zona onde seria o autocarro, porque tem aqui umas portas que seriam mais ou menos dimensionadas para carros. De facto, o que se construiu foi isto e agregou-se aqui o posto médico. Portanto, não existe como tal, isto seria um alçado da altura. Ups, já está? Portanto, o edifício administrativo. Portanto, aqui a zona de secretaria, e a zona administrativa, onde também existiam as roupas, o depósito de roupas para teatros, que eram um imenso de roupas, havia desde fatos de princesas, índios, cowboys, de tudo e mais alguma coisa nós tínhamos ali. Era a zona onde também chegavam as cartas do correio, que eram distribuídas pelas cores, onde se passava, no fundo, a vida da colónia, todo o secretariado, e aqui então a tal zona de quartos que vos referi há pouco. Ok? Aqui temos então a moradia do diretor. Pronto, o estilo continua a ser o mesmo. Há aqui algum declive, que foi vencido de uma outra forma. Penso que esta escada não existe desta forma, portanto isto aqui foi... A diferença de cota foi vencida de outra maneira, porque existe aqui um jardim e isto vai descendo em rampa e faz a volta por trás, que será isto aqui. Exato. Assim aqui existiria. Portanto, tem algumas diferenças também em relação ao projeto inicial, mas são coisas que acontecem. Aqui temos a planta da zona grande dos serviços, portanto, refeitório, esta zona grande, zona de cozinha, que é o meio, aqui pegava então com a zona dos banhos e dos chuveiros, a biblioteca, aqui a zona das projeções e capela e aqui o alpendre grande. No alçado que temos lá, portanto, à frente disto existem umas grandes árvores, portanto, o alpendre, a zona de projeção, a entrada dos refeitórios, a zona dos banhos. Isto é a parte de trás. Aqui tínhamos a funcionar por esta porta a rouparia e aqui o armazenamento dos alimentos. Portanto, aproveitando o desnível que o terreno fazia para trás. Aqui atrás de tudo, portanto, aqui nesta zona, é a zona onde as senhoras faziam o estendal de roupa, porque na altura as máquinas de secar de banho não tinham sido inventadas, portanto isto era roupa lavada à mão, penso eu, e já havia algumas máquinas sim de lavar, de secar não, portanto elas eram secas em estendais, precisamente aqui nesta zona. Portanto, isto são alçados laterais, portanto, que mostram o declive que existia no terreno e que, de facto, foi aproveitado, então, para a rouparia e para o armazenamento de materiais de alimentos. Aqui por trás há uma estrada que permitia que os carros passassem, peço desculpa indicando ali na fotografia, passavam pelo portão, passavam aqui assim em frente e descarregavam, então, aqui nesta zona, que era preciso para a zona logística. Isto nós crianças não dávamos espaço por isto, porque no tempo em que estávamos na praia é que isto basicamente acontecia. Ok? E aqui um dormitório. Portanto, tínhamos aí uma entrada de dormitório, portanto, a entrada de dormitório e os dois lados dos dormitórios um alçado. Não temos a planta para poder ver melhor. Em termos de elementos desenhados, é tudo. Eu vou mostrar-vos agora algumas imagens da nossa visita no dia 1 de dezembro, portanto, com a arquitetura, portanto, da forma como está. O colónia de férias neste momento chama-se Quinta do Mar e
pronto, podemos ver então que os edifícios de entrada, à segunda fotografia tem o nosso britinho, uma construção tipo que está ali na entrada também, o posto médico e o depósito de água. Os dormitórios, alguns aspectos. Os jardins ainda continuam razoavelmente tratados. Gostava disto ajudasse. Ok. Portanto, o posto médico, a zona grande de lazer e lá ao fundo, então o edifício do refeitório e aqui à direita o edifício administrativo, em baixo. A moradia do diretor, a parte de trás do edifício multiusos, onde estavam armazenados os alimentos, e ali naquela zona a rouparia. O alpendre grande e o alpendre grande. Podem ver aqui o aspecto da madeira, ainda está brilhante. Aqui o alpendre grande tinha a zona da capela, que eram as portas que se abriam e tínhamos aqui o altar. Esta era a ligação direta com a biblioteca, quando havia espetáculos saíamos daqui, onde íamos habitualmente atuar, e aqui era de onde se faziam as projeções. Um aspecto do edifício do refeitório e ali um alpendre, um dos alpendres das cores, que está deserto, mas o vigamento vemos que está ainda praticamente em perfeitas condições de funcionamento. E pronto, eu numa cama que possivelmente podia ter sido a minha ou a de qualquer um dos outros colonos, numa fotografia para a posteridade.